Acho que agora vai, peraí. Tô com muita coisa aberta. Estão conseguindo ver agora, fazendo um favor? Agora foi. Obrigado, tá? Então, nós corrigimos aqui até o número 11, né? Então, vamos dar prosseguimento. Olha só. A questão número 12, tá? A minha aqui é a apostila 193, né? A página. Eu não sei se... Não é exatamente igual a de vocês, mas acho que não sei se é igual. Se É for... sim, Rom. Ah, obrigado, tá? 193, então, galera. Obrigadão aí. A peça teatral O Reino das Futilidades, texto escrito por Berenice e Marina, discute a questão da modernização e do aumento do consumo de futilidades, né? Então, aqui está relacionado à questão da lógica do consumismo, né? Da sociedade de consumo. É sempre bom relembrar, né, que essa sociedade de consumo ela é fruta da própria Revolução Industrial. Aí você para e pensa o seguinte, poxa, qual a relação? Não consegui entender, né? Revolução Industrial, final do século XVIII e tal, qual a relação a isso? Então, a partir da Revolução Industrial, a capacidade, né, de produção humana, né, tornou-se assim, assumiu patamares assim nunca vistos, já no processo de contínua aceleração. Então, à medida que você tem uma capacidade contínua de produção em massa, em produção em grande escala, é preciso também que você crie mecanismos, estratégias, propostas, né, modelos direcionados para um consumo também em massa. Consequentemente, o que você pensa? O domínio do homem, né, sobre a natureza faz com que o homem, né, tenha maior possibilidade de explorá-la e, ao mesmo tempo, a lógica de produção em massa exige cada vez mais matérias-primas, mais recursos energéticos, mais água, né, mais estrutura para produzir, para, né, circular, né, para o comércio, e, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer sobre a questão do descarte, né, a questão do lixo aí. Tudo bem? O texto, né, pretende despertar a consciência para a valorização dos recursos naturais e alerta quanto somos induzidos, né, a consumir em excesso, a lógica do consumismo. Então, reparem que a questão dos 5 R's, né, da sustentabilidade, eles vão de encontro a essa lógica do consumo de futilidades, certo? Reparem, né, nessa relação, tá certo? Beleza. Sobre esse tema, podemos afirmar corretamente que... O que vocês marcaram de gabarito aí, fazendo um favor? Ou ficaram em dúvida, né? Ou, né, fizeram algum apontamento, né, sobre outra. Qual que vocês marcaram aí, fazendo um favor? Letra E? Show de bola. Mais alguma, gente? Que vocês ou não marcaram, ou ficaram na dúvida em relação a uma palavra, um trechozinho? Não importa. Tudo bem? Vamos lá. A rapidez da inovação tecnológica não induz aumento do consumo. Induz sim, né? Olha uma das características da lógica toyotista, que é a obsolescência programada. De novo, né? Só para relembrar um pouquinho. A obsolescência programada ela não foi criada pelo toyotismo, né? O toyotismo absorve essa característica, essa proposta, essa estratégia, né, empresarial que já surge ali no século XX, né, nos anos 30 nos Estados Unidos, no contexto da Grande Depressão dos anos 30, né, uma forma de você aumentar o consumo, criando, né, uma rápida renovação dos produtos. Hoje, como que a gente pode entender? Que esses produtos tornam-se obsoletos propositalmente, né? Seja por tecnologia, seja por design, seja por um produto novo, seja por, por valor agregado. Lembre-se que a gente está vivendo a era informacional. Lembre-se que, diferentemente do modelo fordista, que as indústrias mais poderosas e, consequentemente, os países economicamente mais poderosos eram aqueles que conseguiam produzir em grande quantidade, em grande escala. Hoje, né, as indústrias ou, né, os países mais poderosos, né, digamos assim, economicamente, obviamente entre aspas, tem a ver com aqueles que conseguem produzir mais tecnologia, mais inovação, que consigam agregar mais valor ao produto. Tá legal? Certo? Então, acho que não precisa nem ler o restante aqui, certo? Vamos lá. A ampliação do consumo não leva a uma crise ambiental. Leva sim. Por que isso? É insustentável essa relação entre sociedade e natureza tão cobrada nas provas de concurso público. O que nós temos hoje, né, comprovadamente, pelos dados matemáticos, pela ciência? Que a gente está tirando mais do que a natureza é capaz de se recuperar. Então, o ritmo de retirada é muito maior que o ritmo que a natureza consegue se recuperar, consegue se recompor. Então, é um modelo extremamente insustentável, né? Então, os vestibulares também fazem uma relação com
a realidade antes da Revolução Industrial, que nós chamamos de meio natural, tudo bem? E aquela realidade pós-Revolução Industrial, onde vai se construindo, né, o meio técnico científico e o meio técnico científico informacional, né, expressão tão famosa aí nas palavras do professor Milton Santos, que vocês sabem que eu sempre cito aqui. Tá legal? Então, o meio natural, o homem, né, ele dependia muito, né, do meio natural. Assim, hoje, né, nós temos uma realidade de grande domínio, né, sobre a natureza. Isso permite maior exploração, tá? Acelerando determinados processos, como, por exemplo, através de técnicas modernas na agricultura, né, sementes geneticamente modificadas, irrigação artificial e por aí vai. Tá beleza? Então, o homem até tenta alterar, digamos assim, o tempo da natureza. Isso traz, né, situações muito complicadas, né, de desequilíbrio, tá bom? E, ao mesmo tempo, o homem está jogando muito mais para a natureza do que ele consegue absorver. Então, o homem está jogando muito mais, né, em termos de lixo do que a natureza consegue absorver. Então, nós temos uma lógica, né, de déficit, né? C. O desenvolvimento tecnológico não gera o aumento da vida útil dos produtos. Então, isso é dentro da própria obsolescência programada. Por quê? Você poderia desenvolver tecnologicamente produtos cada vez mais duráveis, né? Certo? Poxa, o ser humano tem tecnologia para explorar o espaço, quer dizer que não teria tecnologia para que o seu celular durasse mais tempo, que a bateria do seu celular, né, conseguisse, né, ter mais ciclos de recarga. Óbvio que conseguiria, né? Que o seu carro tivesse peças mais resistentes, óbvio. Só que a estratégia empresarial adotada não é essa, né? Diferentemente do Fordismo, onde nós tínhamos, né, o modelo de produção baseado numa produção em massa de produtos extremamente, né, duráveis, certo? De uma forma geral, vai chegar num ponto que esse modelo vai se esgotar, né? Vai entrar em declínio, pegando um posicionamento histórico, obviamente, dentro, né, de uma conjuntura, né, de mudanças políticas, geopolíticas, né, que foi os anos 60, né, onde nós temos o auge do modelo keynesiano fordista, e a partir dos anos 70 nós temos a crise desse modelo, né, e um processo de avanço, né, do modelo neoliberal, do modelo toyotista, né, do modelo da produção flexível, tá bom? O aumento do consumismo não impacta no meio ambiente, impacta pra caramba, né? Então é sempre bom relacionar as diferenças entre consumo e consumismo. O consumo está muito direcionado à lógica, né, de uma atividade necessária e sustentável. O homem faz parte da natureza e, consequentemente, depende dela, tá? E, consequentemente, depende dela. Já o consumismo é isso que o texto chama de consumo de futilidades, tudo bem? Se a gente pegar um olhar mais sociológico ou mais teórico, é aquilo que os professores de sociologia, até mesmo de filosofia, falam sobre fetiche da mercadoria, esse conceito marxista, né? Esse conceito aí muito presente, né, nos estudos de autoria, né, de Marx e Engels, tá bom? Então já caíram questões aí envolvendo a questão do fetiche da mercadoria, né? Certo? Aí temos a El. Ao praticar o consumismo, as pessoas não estão agindo coletivamente, ou seja, a gente não está pensando no bem comum, né? Olha aqui, vê se isso aqui não é coletivo. Ó, de novo, aquele mesmo macetezinho que eu sempre dou para vocês: interesses econômicos, interesses, né, sociais e interesses ambientais. Então, a sustentabilidade, os 5 R's estão aqui. Beleza, definição, né? É você garantir para gerações futuras, olha o coletivo, condições de sobrevivência, beleza? Pois não leva em conta o impacto do consumo exagerado, provoca sobre o meio ambiente, bem como suas consequências para o futuro da humanidade. Olha aqui, o aluno que domina o conceito de sustentabilidade não teria problemas aqui para marcar, né? A alternativa é. Gente, alguma dúvida em relação aos assuntos, né, que eu fui explorando aqui, eu fui interpretando para vocês, fui revisando ao longo da leitura da questão? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então, beleza. Então, prefiram produtos orgânicos, produtos, né, agroecológicos, produtos
enquadrados também nos 5 R's, tá beleza? Então vamos lá. Vamos seguir para 13 aqui. Ninguém se manifestou, entendo eu que está tudo certo. Em outubro de 2014, 50 países e a União Europeia vão se reunir para definir pontos, né, em aberto de uma importante arma no combate à biopirataria, né, o Protocolo de Nagoya. O Brasil, entretanto, ficará fora dessas negociações, porque ainda não ratificou o documento. Tá bom? Beleza. A questão da Fundação Getúlio Vargas, certo? Que fala o seguinte, ó, com base nos seus conhecimentos, isso aqui é complicadíssimo para uma prova, tá bom? Por quê? Quando já coloca isso no início, significa que ela pode perguntar qualquer coisa, fazer qualquer relação, né? Então, essa é até uma dificuldade para a gente, uma possibilidade de recurso e tal. Então, já começa falando o seguinte, leu com base nos seus conhecimentos, já sabe que tem essa especificidade. Mas, assim, por outro lado, eu queria deixá-los bem tranquilos, porque isso favorece o bom aluno, né? Favorece o senso crítico, a boa leitura, uma visão generalista, né? Então, no caso de vocês, talvez seja, né, um diferencial em relação a muitos concorrentes, né? Por vocês serem pessoas já com essa visão, com uma base muito boa, né? Com uma visão, né, crítica, com senso, né, de relações entre as várias áreas do conhecimento, ou seja, com boas condições de interpretação e de desenvolvimento de assuntos interdisciplinares, beleza? Então, vamos lá. Sobre o assunto do texto, responda, né? Então, relacionando conhecimentos e assunto do texto, qual é o assunto do texto? Biopirataria. Então, já começa aqui o assunto do texto. O que é biopirataria, né? Certo? Então, quando você fala de bio, beleza? Você pensa na questão, né? Das esferas, né, do planeta. Nós temos a litosfera, que é a esfera das rochas, né? Nós temos a atmosfera, que é a esfera dos gases, nós temos a hidrosfera, né, que é a esfera das águas, e nós temos a biosfera, que é a esfera da vida. E, obviamente, essas esferas, elas se relacionam, né? Elas se relacionam. Então, onde tem vida, tem biosfera, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a questão da biopirataria, a gente está falando de um processo de apropriação indevida e irregular, né? De um processo de apropriação criminosa de aspectos, né, da vida, de aspectos de agentes, né, biológicos, tá bom? Então, na verdade, meus queridos, está relacionado, né, à retirada, ao contrabando, à espionagem, né, em termos da fauna, em termos da flora, em termos dos conhecimentos tradicionais, né? Sempre bom falar. Por exemplo, nós temos alguns remédios, né, consagrados pela indústria químico-farmacêutica internacional, cujos princípios são endêmicos no Brasil, certo? Mas patenteados por laboratórios fora do Brasil, em muitos casos com a conivência do poder público brasileiro, e não somente o produto em si, seja da fauna, seja da flora, mas são produtos que foram produzidos a partir de conhecimentos ancestrais, de povos autóctones, de povos da floresta, de povos extrativistas, tá? Beleza? Então a gente precisa levar isso em consideração. Quando a gente fala de biopirataria, não significa apenas, né, um processo de apropriação indevida por parte, né, de empresas transnacionais, mas também instituições científicas, laboratórios de outros países. Tudo bem? Nesse aspecto, a gente pode perceber que a biopirataria é uma questão geopolítica. Olhem para a Amazônia, tá? Olhem bem para a Amazônia. Tá? Então, a gente pode perceber que o Brasil tira onda em termos de biodiversidade, né? Então, se o Brasil tira onda em termos de biodiversidade, o Brasil é alvo, né, dessas ações relacionadas à biopirataria, seja para a fauna, seja para fora, seja para os conhecimentos, né, tradicionais dos povos autóctones, beleza? Aí você soma isso, né, a uma fiscalização muito aquém do ideal. Soma-se a isso uma inoperância por parte dos agentes públicos, né? Tanto municipais, estaduais, como principalmente federais, que teriam essa obrigação. Então, a gente pode perceber que recursos extremamente importantes estão sendo, né, estão sendo apropriados por agentes, né, sejam de outras nações, sejam de empresas, né, sejam de grupos criminosos, né, que se apropriam, né, dessa situação de inoperância, de negligência, né, por parte do poder público. É até interessante, alguns filmes retratam isso, que muitos, né, cientistas, muitos diretores de empresas,
né, eles se passam por turistas, eles se passam por cientistas, por pesquisadores, se infiltram, né, em determinadas universidades públicas, algumas empresas passam, né, a patrocinar determinados estudos em universidades públicas, tudo isso para ter, né, um benefício aí. Tá legal? Beleza? Gente, alguma dúvida em relação ao conceito de biopirataria? Uma apropriação ilegal, né, indevida, irregular, né, de elementos, né, de recursos aí da flora, da fauna e também do conhecimento tradicional. Tudo bem? Beleza? Olha bem aqui, ó. Qual é a importância desse protocolo para países que abrigam grande biodiversidade, como é o caso do Brasil, né? Eu citei para vocês aqui a questão da Amazônia, do Brasil, tá? Eu acho que ao longo, né, da explicação da biopirataria, eu já fui pontuando isso para vocês, né? Eu já fui pontuando isso para vocês, tá? Mas o que a gente precisa, né, sempre destacar, né? Dentro dessa realidade brasileira, né, a gente pode perceber que o Brasil faça parte disso, né, de fato, ratifique, né, e participe, né, desse tema internacional, tudo bem? A gente considera, assim, os cientistas, né, consideram de extrema importância, tudo bem? Visto que o Brasil tira onda em termos de biodiversidade, beleza? O problema é o seguinte, que isso, só um apêndice, vai beneficiar determinados grupos políticos ligados, né, a determinadas empresas, tá? Então, uma forma, né, de você coibir essa exploração de recursos, né, irregular e tal, de extrema importância. Eu acho que o importante aqui da questão é posicionar que o Brasil é um país de grande biodiversidade, né, possui grande biodiversidade em seu território de uma forma geral, é uma forma, né, de você, inclusive, criar uma exploração sustentável. O que eu quero dizer com isso? Existem, né, aspectos, existem estudos, né, que comprovam que se a Amazônia, por exemplo, fosse utilizada, né, utilizada de forma sustentável, isso poderia render bilhões de dólares por ano para o Brasil, sem prejuízo significativo para a floresta, ou seja, retirando aquilo que a natureza já dá por si só, certo? Incluindo, né, a possibilidade de utilização de matérias-primas para a questão energética, né, para a questão de produção de alimentos, para derivados de determinados produtos industriais, né? Existem várias possibilidades. Por exemplo, existe, né, eu falei para vocês sobre acho que eu falei para vocês, né, sobre uma marca de tênis francesa, que eu não sei pronunciar o nome, tá? Que lá na França é conhecido como Veja, mas aqui eles não puderam usar o nome, né? Então eles usam um outro nome chamado, acho que é Vert, né? E um tênis que é produzido no Brasil, né? Tudo isso você já sabe devido à questão das vantagens locacionais, né? Obviamente. O que acontece, meus amores? É um tênis vegano, que não utiliza nada de petróleo. Então, ele utiliza, por exemplo, óleo de banana, utiliza, né, alguns óleos tirados, né, de oleaginosas presentes na Amazônia, né, utilizando, né, vários componentes que são encontrados que podem ser fruto do trabalho extrativista. Tá legal? Beleza? Olha assim, porque o Brasil, um dos primeiros países a assinar o protocolo de Nagoya, ainda não ratificou o documento, né? Não confirmou esse documento, tá bom? Aí, meus amores, a gente precisa entender que é uma questão política, né? Se é uma questão política, a gente pode perceber que existem setores, né, que resistem a essa assinatura, setores ligados ao grande capital, setores ligados a grandes empresários, grandes laboratórios químico-farmacêuticos, grandes pecuaristas, grandes, né, agricultores empresariais, e eles são representados, do ponto de vista político, pela chamada bancada ruralista, né? Que consideram que se o Brasil assinar esse acordo, né, isso pode ser uma grande ameaça a seus interesses. Isso pode trazer, não vou nem chamar de prejuízo, mas isso pode trazer uma possibilidade de minimização dos lucros. Tá legal? Então, a questão queria que você tivesse um senso crítico
e relacionasse que isso é uma postura política, uma orientação política, essa orientação política se dá devido, né, à forte influência, à forte presença, né, nas decisões políticas por parte de agentes que vêm como nociva, né, do ponto de vista econômico, tá? Assim, não era necessário, mas se vocês quiserem, de novo, vocês recorrem a isso, ou seja, é uma visão que perpassa apenas pelo interesse econômico, deixando de lado os interesses sociais e ambientais. Não era necessário para a questão, mas nós poderíamos ter uma AD aqui que perguntasse sobre isso. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Alguma dúvida? Alguma coisa mal explicada? Alguma coisa que vocês querem que eu aprofunde? Tudo tranquilo? Então beleza.